A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 378 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. O dinheiro foi feito pelos selvagens atrasadões, está encantando a selvageria no meio dos civilizados. E por isso, por dinheiro se mata, a causa dessas infinidades de assaltos que ninguém aguenta mais, e essas infinidades de terrorismo, porque o dinheiro está encantando a selvageria no meio dos civilizados, que foi feito pelos primitivos selvagens, e que no início era de couro. Tantos couros eram tantos réis, no tempo dos réis. As 7 partes do porquê todos assim são. Desde que existe o mundo, essas 7 partes sempre existiram. Porque o sol foi feito das virtudes perdidas dos irracionais. A lua é feita da água e por isso regula todos os seres que são feitos da água. E as estrelas são verdadeiros enfeites da natureza e também são feitas pela terra. E por isso aqui da terra enxergam com os poderes da luz. A terra foi feita pela planície deformada e a água, que uma parte virou terra e a outra virou água. Os vegetais, os animais racionais, que são os que têm raciocínio, e os irracionais que não têm raciocínio. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que a fase do pensamento terminou em 1935 e que a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza. Houve todo esse desequilíbrio, toda essa mortandade no mundo inteiro, com essas infinidades de doenças destruindo a humanidade e essa infinidade de males da natureza também destruindo a humanidade. Tudo isso, a causa, é porque em 1935 terminou a fase do pensamento, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão firmes na leitura, para desmaterializar o seu raciocínio, para que depois de todo ele desmaterializado, esteja pronto para voltar ao seu estado natural, que é de energia e vida eterna no mundo racional. E essa energia está materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. O mundo que deu causa a essa deformação racional, porque não existe efeito sem causa. Por isso, está aí essa energia do mundo racional, materializada como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada através da cultura racional está pronta para voltar ao seu estado natural, que é uma energia de vida eterna habitante do mundo racional, porque lá são puros, limpos e perfeitos. E onde existe pureza, existe o verdadeiro céu. Mas quem vive desconhecido de si mesmo, que não tomar conhecimento da cultura racional, se transformará para as classes inferiores, que é a classe do animal irracional, porque a natureza é de transformações. E por ter terminado a fase do pensamento em 1935, estão vendo que todos os pensadores estão falindo. Até o próprio está falindo, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E a falência de tudo que existe é constante. Porque todos os feitos do pensamento e da imaginação estão indo à falência, porque terminou a fase do pensamento, o pensamento de todos está falido.
e por isso a vida cada vez é pior. E a causa é a fase do pensamento, porque essa fase terminou em 1935. E todas as filosofias não estão adiantando nada, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Por isso todas as filosofias também estão falindo. Todos os feitos que o pensamento fez e da imaginação estão todos em liquidação, como estão vendo aí no mundo, essas infinidades de desastres no mundo inteiro, essas infinidades de doenças no mundo inteiro, essas infinidades de doenças ecológicas no mundo inteiro, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão todos caindo à falência. Mas, infelizmente, a humanidade desconhece a causa de todo esse sofrimento, porque a humanidade, muitos não gostam de leitura e outros são analfabetos. Outros renegam qualquer leitura e a rudez impera entre todos. E por isso está aí a era do fogo e as guerras não cessam. Entrou a era do fogo, entrou a era de salve-se quem puder e se puder. Como está se passando no mundo inteiro, a violência destruindo vidas preciosas, o terror destruindo vidas preciosas, as guerras destruindo vidas preciosas. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores entraram em liquidação. Assim como terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. Quando terminou a fase de selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. E quando terminou a fase do pensamento, a natureza está destruindo todos os pensadores. E é por isso que está aí essa falência moral, física e financeira. Esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, e essa liquidação dos pensadores moral, física e financeira, que estão passando por essa fase que ninguém tem garantia de salve-se quem puder e se puder. Para ver que não há efeito sem causa, a fase do pensamento terminou em 1935. E os pensadores perderam o direito de viver, como está essa grande liquidação dos pensadores, essa infinidade de desastres no mundo inteiro, essa infinidade de doenças no mundo inteiro, terremotos no Brasil e essas infinidades de males na natureza. Tudo isso a causa é uma só, porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso aí está a natureza destruindo vidas preciosas, o terror destruindo vidas preciosas e as guerras destruindo vidas preciosas. Tudo isso existe uma causa. A fase do pensamento terminou em 1935 porque não há efeito sem causa. Está aí essa liquidação moral, física e financeira, essa falência moral, física e financeira e esse grande desequilíbrio dos pensadores moral, físico e financeiro, porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou essa infinidade de males que está destruindo os pensadores. Porque entrou a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, como está aí imperando no mundo. E tudo isso tem uma causa. Qual é a causa? A fase do pensamento terminou em 1935. É por isso que os pensadores entraram em falência essa, que muitos aparentemente estão aguentando e outros tantos já não aguentam mais. E por isso em várias partes do mundo existem grandes ondas de suicídios, porque encontram tudo vazio e esse vazio leva a pessoa ao desespero. E o desespero é tanto que muitos procuram se intoxicar em tóxicos, maconhas e cocaínas, com o álcool. Tudo isso existe uma causa. A fase do pensamento terminou em 1935 porque não há efeito sem causa. A luta dos pensadores dobrou e multiplicou, e os pensadores lutando sem conhecer a causa de toda essa desgraça que está se passando no mundo inteiro. E muitos, por não ler, muitos pensadores
desconhecem as causas de todos esses males. Agora, os que já passaram a se conhecer, conhecem as causas dessas infinidades de males que vêm destruindo os pensadores. Mas muitos querem ficar no anonimato. Não trata de ler para conhecer as causas do infortúnio da humanidade. Se desespera e começa a se blasfemar contra tudo e contra todos. Quem blasfema é porque não conhece as causas de coisa nenhuma. Vive no mundo por ver os outros viver e vive porque vive, mas não sabe dizer o porquê da vida. Vive sonhando que a vida é aquilo que a vida não é. E assim vive a maioria desses pensadores que são os verdadeiros fariseus. Fariseu é aquele que pensa que sabe muito e não sabe nada, porque não sabe dizer o porquê todos terminam em nada, e não sabe dizer o porquê desse nada, mas tem a mania do sabe tudo. E a mania do sabe tudo é viver enrolado a vida inteira, vive de esperança de que a vida dos pensadores vai melhorar. Pois se terminou a fase do pensamento, como é que pode melhorar? Só tem que piorar. Essas duas energias do chão, elétrica e magnética, para desenvolver o pensamento e a imaginação, são duas máquinas de lapidação. Foram feitas para preparar todos para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, todos vieram do mundo racional. Mas muitos pensam que vieram do céu, e foi no tempo em que ninguém tinha instrução e todos eram guiados pelo temor. Então inventaram céu, inferno, purgatório, anjo bom e anjo mau, porque o povo não tinha instrução. Inventaram todas essas coisas para atemorizar o povo. O povo vivia sob o temor, porque nesse tempo não existia instrução. Muitos séculos depois é que começaram a fazer letras e uma infinidade de séculos para fazer as palavras. Aí houve as invenções, os selvagens inventaram o dinheiro, que está encantando a selvageria no meio dos civilizados. Uma invenção dos selvagens encantando a selvageria no meio dos civilizados. Porque hoje é como estão vendo, as guerras não cessam. Porque querem vender o seu material de fabricação e matam uns aos outros por causa do dinheiro. Encantando os feitos dos selvagens, encantando a selvageria no meio dos civilizados. Se o dinheiro fosse bom, ninguém mataria outro por causa do dinheiro. Foi uma invenção dos selvagens atrasadões que começou com o dinheiro de couro e hoje acabou em papel, em moeda, em níquel, e em prata, em ouro, as libras e esterlinas. Tudo invenção dos selvagens atrasadões para implantar a selvageria no meio dos civilizados. Como estão vendo, hoje ninguém tem garantias de vida. Salve-se quem puder e se puder. É o que está se dando com a humanidade por admitir os feitos dos selvagens atrasadões. A matança por dinheiro é muito grande, mas os pensadores, por viver desconhecido de si mesmo, admitiram a invenção dos selvagens, pensando que tudo isso iria dar certo. E hoje estão vendo o grande desacerto que vive a humanidade por admitir os feitos dos selvagens atrasadões que está imperando a selvageria no meio dos civilizados. Hoje a matança por dinheiro é muito grande, a matança por joia é muito grande. E por isso está aí a era do fogo, salve-se quem puder e se puder. Ninguém hoje em dia pode andar com joia, senão é assaltado imediatamente, e às vezes nem tudo que brilha é ouro. Para ver o ponto que a humanidade chegou, o ponto mais triste que pode existir, e ninguém tem garantia de viver, e por isso os assaltados são noite e dia, e o terror é noite e dia. Mas tudo isso se acabará com o desenvolvimento do raciocínio, porque o raciocínio une a humanidade, o pensamento divide a humanidade. O raciocínio faz a união da humanidade universalmente, o pensamento traz a discórdia.
E no raciocínio está a concórdia, no pensamento a discórdia. No raciocínio está a paz, o amor, a fraternidade, está a concórdia. Todos concordando com todos. E no pensamento, todos discordando de todos, porque o pensamento foi feito por essas duas máquinas do pensamento e da imaginação, duas máquinas de lapidação. E quem está ligado a essas duas máquinas de lapidação vive na maior discórdia. E hoje muitos pensadores, por não conhecer o que é a cultura racional, não admitem, porque estão materializados na matéria, apaixonados pela matéria, e pensam que a matéria é tudo da vida, e quando a matéria não é nada na vida. E por isso é um ser simbólico de vida provisória e passageira, e termina a vida de repente. Mas quem está comandando a natureza é a energia racional, porque queira ou não queira, todos com o tempo terão o seu raciocínio desenvolvido. Porque as coisas vão mudando para pior cada vez mais, se multiplicando para pior, e tratarão logo de se ajustar com a concórdia que está no desenvolvimento do raciocínio. Mas até lá o sofrimento se multiplicará. O sofrimento vai chegar a um tal ponto que ninguém vai mais resistir. E quando mais ninguém resistir, tratam logo de procurar a cultura do desenvolvimento do raciocínio, porque é o ser real verdadeiro, do verdadeiro estado natural da humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão vibrando de alegria, porque sabem que mais cedo ou mais tarde todos vão passar a raciocinar, terminando todos esses males da humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que já tomaram conhecimento da obra toda, são persistentes na leitura, para que desenvolva o seu raciocínio o mais depressa possível para sair desse covil de sofrimento, porque na matéria todos sofrem demais, chegando a um ponto de ninguém aguentar mais, porque a matéria foi feita por essas duas máquinas de lapidação, e todos sendo lapidados até chegar a um ponto de não resistir mais ao sofrimento da vida da matéria. É um ser simbólico de vida provisória e passageira, não tem valor nenhum, porque termina em nada, sem ninguém, sem o pensador saber o porquê. Pensou, está ligado nessas duas máquinas de lapidação, para penar até não aguentar mais. Já foi tempo que a vida tinha valor, com R$1 compravam 1 quilo de feijão, com R$1 compravam 1 quilo de arroz, com R$1 compravam 1 quilo de carne seca. E com R$100, então, estava completamente rico para o resto da vida. Porque R$100 naquele tempo, de R$1 era muito dinheiro. Para ver que a vida já foi muito boa, já existiu muita fartura. Quem tinha R$200 estava podre de rico. No tempo dos barões, dos condes, das condessas, dos viscondes, no tempo que o Brasil ainda era colônia de Portugal, que Dom Pedro I gritou no Ipiranga o grito de liberdade ou morte. Foi aí que houve a independência do Brasil de Portugal, e o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Naquele tempo, os escravos apanhavam ouro em pedra e os senhores feudais mandavam tudo para Portugal. E a padralhada, então, era quem tinha mais escravos, senhores de grandes fazendas, muito café, muito feijão, muito arroz, muito milho. A fartura era muito grande pela miséria que existe hoje, que todos estão passando por ela porque ninguém tem nada para dar a ninguém. O pouco que tem não chega para si mesmo. Mas ainda existe muitos ricaços, e que esses ricaços não dão esmolas a ninguém. Quanto mais tem, mais quer. O olho grande não cessa, a ambição pelo dinheiro é muito grande. E a vida nessas condições perdeu todo o seu valor. E por isso que existe um vazio dentro de todos muito grande. E esse vazio corrompe as criaturas, ninguém quer ser pobre. Todos querem ser ricos e fazem tudo para serem ricos. E todos como uns verdadeiros aventureiros, todos vivendo de aventura, botando altos negócios para melhorar a sua situação.
Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é de energia e vida eterna no mundo racional. Porque quem conhece cultura racional não interessa mais a vida da matéria, não interessa mais a vida do nada, em que todos terminam em nada sem saber o porquê desse nada, por viverem desconhecidos de si mesmos. Os que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que pode e o que não pode para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural, que é de energia e vida eterna no mundo racional. Agora, os que se apaixonarem pela matéria não têm condições de voltar para o mundo racional, porque estão completamente apaixonados pela matéria, pelo nada, pelo tudo aparente, que parecia tudo ser e nada é. Os que tiverem a felicidade de conhecer a cultura racional voltarão para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Mas nem todos têm essa felicidade, porque muitos são materialistas, e o materialista dá mais valor à matéria do que o tudo de sua vida. A matéria, essa vida aparente, é que tem valor. E o bicho, por ser bicho, desconfia de tudo, tem medo de tudo, até de sua própria sombra, e teme em não aceitar a cultura racional, nem quer saber e nem procura saber. Por serem verdadeiros materialistas, não interessa a cultura racional, porque têm a matéria acima de tudo, por isso se apaixonam pela matéria. A matéria é a dona das paixões e muitos se apaixonam para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Mas essa é a paixão certa, é a paixão de felicidade eterna, porque está apaixonado para voltar a ser o que era, corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Essa é a paixão correta e certa. Agora, a paixão do nada não resolve nada, porque tudo acaba em nada, que é as paixões dos materialistas. Os materialistas se apaixonam pela matéria, porque julgam que a matéria tudo é e a cultura racional nada é. E por isso, muitos não querem saber da cultura racional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 379 do Histórico.